Vou falar mesmo, tô nem aí não, vou falar. Calma, calma, calma. Antes de falar, pensa melhor. É isso que a lição vai trazer pra gente. E a gente vai entender um pouquinho sobre esse negócio de ira, sobre esse negócio de se controlar. Vem comigo. E aí, meus saleiros, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente. Aqui o canal do Jovem Cristão, onde nós vamos aqui comentar sobre a lição, estudar, aprender um pouquinho mais. E eu convido você a se inscrever no nosso canal para fazer parte da família Vira Crente. Além de se inscrever, o que você faz? Compartilhe os vídeos aí com a sua galera, se esses vídeos têm te ajudado. Tranquilo? Como de costume, nós vamos para os nossos abraços. Mandar um abraço para uma galera aí que nos acompanha. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, sempre comentando os vídeos. E o primeiro abraço aqui vai para a Gessi. Ela é lá da igreja do Pantanal. Um abração. Para a galera de Lagoa da Prata, lá em Parnaíba, Piauí, também um abração. Especialmente aí para Denile, Aline, Samuel, Marisol e Bianca. O Arizinho, ele está em São Luís do Maranhão, na Igreja da Avenida Brasil. Um abraço, meu saleiro. Temos aqui também para o Júnior. Um abraço para os jovens da Igreja do Assentamento 2000, que fica lá em Mato Grosso também. Assentamento 2000 de Nova Bandeirantes. Um abraço para o Marcos. O Marcos, ele também está em Mato Grosso. Olha a galera do Mato Grosso aí. Que legal, hein? Também está em Mato Grosso. Ele é da Igreja de Luciara. E também um abraço para o diretor jovem aí da igreja, o Tobias. Para a galera da Ilha da Madeira, em Portugal. Um abraço aí para todos vocês. Muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui. E para a Dilza, lá de Souza, na Paraíba, também um abração. A Clara, ela está na IAS de Alto Jequitibá, em Minas Gerais. Galera aí da terceira região, um abraço também para todos vocês. Jonathan está em Jardim Brasil, São Paulo, está aqui pertinho de mim, mais perto. Um abraço também para a Regiane. A Regiane, ela é da igreja do Mortuga, na Bahia. Deus abençoe vocês. Os jovens da igreja de Baturé, Ceará. O Giovanni que está pedindo aqui um abraço para a galera. A Thalita, ela está da IASD de Itaporanga, também na Paraíba. Outro abraço aqui para os jovens da igreja de Colônia 13, no Sergipe. Para Denise também. E para a igreja de Amarante, no Maranhão. Um abraço aí também para o Antônio. E o Matheus, ele é professor da Escola de Jovens e ele é da IAS de Lunabel Sul, no Novo Gama. Meus queridos, um abraço para todos vocês. Muito, muito obrigado por estar aqui, sempre acompanhando a gente, comentando. Eu fico muito feliz com isso. E vamos para o estudo da nossa lição. O título dessa semana está falando o seguinte: acalmando a ira. Ih, será que é fácil aí se acalmar? Você é meio irado, você tem um temperamento forte? A gente vai falar sobre isso. O nosso texto-chave está lá em Tiago, no capítulo 1, dos versos 19 ao verso 21. Vem falando ali que a gente tem que ser tardio em falar, pensar melhor, entre outras coisas. Dá uma lida no texto. Qualquer coisa, leia todo o capítulo para você pegar o contexto. O livro de Tiago é uma maravilha. Tiago, a carta dele, ele está ensinando a gente como se comportar como cristão, como igreja. E nós temos então aqui a nossa tirinha. Texto-chave, Tiago 1. Nós temos aqui acalmando a ira, resistindo à tentação foi semana passada. Acalmando a ira, e nós temos a nossa tirinha. Dá uma olhada aí, eu na planta. Temos uma planta e essa planta é que aparece logo em seguida um material de construção. Casa, construção e reforma, Espírito Santo. E aí tem ali a atendente, né? O rapaz chega e fala, vim buscar o material encomendado. Atendente, você trouxe a planta? Dá uma olhadinha aí na planta. É o raiva, é a raiva, lá daquele, aqui representado, né, pelo filme Divertidamente, o raiva. Eu me identifico um pouquinho com esse camarada aqui, tá? Confesso para vocês. E aí ela fala, um momento, por favor, seu pedido é só com o Senhor Espírito Santo. A atendente, ela pode resolver muitas coisas, mas a raiva é só pelo Espírito Santo para que nós possamos mudar, para que nós possamos nos moldar. Eu não sei qual é o seu temperamento. Eu tenho um temperamento explosivo. Graças a Deus a gente vem mudando a cada dia. Mas esse negócio de ira pode nos atrapalhar e muito. É isso que a gente vai entender no decorrer de toda a lição. Vamos lá? Estamos vivendo uma crise mundial. A lição traz até um título aí, né? Pandemia. Esse negócio de pandemia chega até a arrepiar. Passou
essa situação em alguns anos atrás e o mundo inteiro sofreu. A ira é a mesma coisa. O mundo inteiro está sofrendo com a ira. E um lugar onde a raiva, o ódio mais aparece são dentro das redes sociais. E o interessante é que nas redes sociais muitas pessoas ali, extravasam a sua raiva contra organizações, contra políticos, contra pessoas. E até tem gente com ódio de quem tem ódio. O negócio está descontrolado, virou, como eu disse aqui, é uma crise mundial. E não só dentro das redes sociais. Nós temos aí também, às vezes, dentro da igreja, pessoas que são difíceis de lidar pelo seu temperamento, no trabalho, na faculdade, em todo lugar. E esse negócio de ira, muitas vezes, vem de sentimentos frustrados, sentimentos que estão guardados, e a pessoa transforma isso em ódio, em raiva, e acaba descarregando nas pessoas que não merecem. Isso atrapalha todo o ambiente que nós estamos. Como eu falei aqui, seus amigos, no trabalho, etc., familiares, isso pode causar um mal-estar. E por falar em mal-estar, você sabia que esse negócio de raiva, você ser aquela pessoa carrancuda o tempo todo com ódio, isso pode causar problemas no coração? E a probabilidade de depois de 2 horas de você ter um pico muito grande de raiva, você pode ter até infarto. O negócio é sério, meu saleiro, o negócio é sério, minha luminária. Então nós temos que tentar controlar a raiva. E aí, é fácil controlar? Não é? O que nós podemos fazer para controlar a raiva? Comenta aqui para mim a sua dica. O que você faz? Conta pra gente. Você viu o que o Tiago fala lá no verso 19 do capítulo 1? Que nós possamos ser tardios em falar, em se irar, que nós possamos ouvir melhor. Você é uma pessoa que consegue ouvir, ou você é aquela pessoa que antes do outro terminar você já está explodindo? Quando a gente estuda sobre ira, sobre raiva, eu me lembro muito do Pedro, o apóstolo Pedro. Pedrão, o cara, ele falava sem pensar, ele agia sem pensar, aí que é o negócio. Quem tem esse temperamento faz as coisas sem pensar. E é o conselho de Tiago, que nós possamos ser tardios em falar. Se eu estou tardio em falar, eu estou pensando, eu estou analisando. E muitas vezes a raiva que nós temos, ela é desproporcional porque nós temos frustrações, sentimentos, alguma coisa que está trazendo essa raiva para fora. E a gente tem que tentar analisar, entender por que você está com essa raiva. Tem que cavar mais fundo. Às vezes, a lição traz esse termo pra gente, a raiva é só a pontinha do iceberg, o negócio está bem mais complicado do que a gente pensa. Eu hoje consigo entender o porquê do meu temperamento explosivo. Muitas coisas que aconteceram, os traumas que a gente traz, e muito dessa raiva é uma maneira que nós temos de nos defender. Outras emoções deixam a gente vulnerável. Agora a raiva não, quando você está com raiva, as pessoas ficam até meio assim, aí você fica grandão, né? Mas isso não é coisa de crente não, gente, nós temos que tentar mudar, nós temos que virar crente. E o que ajuda muito é a gente perceber quando a gente está começando a ficar com raiva. O coração acelera, você sente que o sangue está esquentando, mesmo você está ali naquele momento de raiva, tenta respirar, controlar a respiração. É difícil, mas não é impossível. Outra coisa, aquela situação está te estressando, deixando com raiva, sai de perto. Vai respirar, vai olhar os passarinhos, vai contar até 10, até 30, até 100, se for o caso. Por quê? A sua pressão vai baixar e é nesse momento que nós conseguimos ouvir melhor o Espírito Santo. Nós conseguimos deixar ele organizar a nossa mente quando nós estamos nos acalmando. Depois que você se acalmou, aí volta e termina aquela situação. Fala aí, isso é fácil para você? Isso é difícil? Mesmo sendo difícil, não é impossível. E aí, ficar irado é pecado ou não é? O que você acha? Bom, a Bíblia fala que não necessariamente é pecado, porque a Bíblia fala que Deus se ira. Jesus Cristo fala, também ali, irai, mas não pecais. Então, tem esse meio termo, mas quando a ira passa a ser pecado, e como assim Deus se irou? A ira de Deus é muito diferente da nossa. A nossa ira, ela brota, a gente perde o controle e nós focamos às vezes numa pessoa. Deus, ele se ira contra o mal, contra o pecado, contra o que o pecado realiza em quem ele ama, no seu povo. Quando a gente vai para Deuteronômio, que fala ali, quando o povo sai do Egito, Êxodo, Deuteronômio, contando as histórias, números, etc.,
Ali nós enxergamos Deus muitas vezes irado, mas com o quê? Com a ação que as pessoas têm. Tanto que Deus dá oportunidade para as pessoas se arrependerem. Então, nós não temos que ficar irado contra pessoas, nós temos que ficar irado contra as ações do mal. Essa é uma ira que não é pecado. Mas a partir do momento em que eu canalizo a minha raiva em pessoas, eu estou com raiva daquela pessoa, eu vou alimentando isso, aí sim, eu estou pecando. Essa não é uma ira normal, não é uma ira adequada. Isso a gente vai lá em Provérbios, que fala que a gente tem que saber reprimir certas emoções. E você não é o único que passa essa situação de raiva. Eu já me abri aqui para vocês, eu tenho esse problema. E o primeiro passo é reconhecer que nós temos esse problema. E muitas vezes uma ajuda profissional, ela é de muita valia, gente. Você vai conseguir compreender, você vai conseguir enxergar quais são os pontos, os porquês, e a partir daí você vai começar uma caminhada para vencer a raiva. E se por algum momento essa raiva sua explodir contra uma pessoa, analisa, peça perdão, porque Deus também está pronto a te perdoar. Nós temos que ter uma mente pura, nós temos que ter uma metanoia. E se a raiva está atrapalhando você ter essa metanoia, essa mudança de mente, vamos dar um jeito aí de tentar melhorar. Lembra que eu falei de Pedro? Pedro explosivo, aquela coisa toda? Quando você pega os escritos de Pedro depois, ali ele já mais velho, você vê até uma diferença na pessoa de Pedro. A gente consegue enxergar isso na Bíblia. Então, eu e você também vamos conseguir, beleza? Vamos junto nessa aí? Então tá bom. Pensa comigo aí. Qual é a situação que mais te deixa com raiva? Eu posso pensar em algumas aqui, mas eu acho que hoje a que mais me deixa nervoso é o trânsito. Eu não tenho paciência para certas coisas e principalmente hoje em dia dirigir está complicado. Porque o que tem de gente que realmente não sabe dirigir direito ou que vive a cabeça a 1000 por hora e às vezes não dá uma seta direito, entra, te ferra, isso me irrita. Estou ficando nervoso aqui. Não, brincadeira. O primeiro ponto que nós temos que ter, como já falamos aqui, é identificar essas coisas e trabalhar nelas. Não deixar que a emoção tome conta de você. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos sofrer com várias coisas vão nos atrapalhar, mas nós podemos se achegar a Deus. Cansei de falar isso aqui, você já me ouviu um monte de vezes. Gente, é arroz com feijão, é Bíblia, oração. Entender que eu preciso de Deus. Como nós falamos, a raiva, ela não é um pecado necessariamente. Ela pode se transformar num pecado. Então, quando eu vou até Deus e peço para Ele me ajudar, e eu começo a analisar esses pontos e trabalhar nesses pontos para que eu consiga ter um autocontrole. Essa é a palavra da nossa rede semântica. Autocontrole. O que vem à sua cabeça aí quando você pega essa palavra dentro do contexto que nós estamos estudando? Autocontrole é uma coisa muito difícil. Domínio próprio, lembra o que fala lá em Gálatas? Domínio próprio. E dentro da rede semântica eu trago isso para você. Domínio, autoconhecimento e reconhecimento. Mas como assim, Beto? Autoconhecimento e reconhecimento? Reconhecer que eu preciso mudar, que eu preciso trabalhar nesse detalhe, e um autoconhecimento. Além de saber o que eu tenho que trabalhar, eu tenho que identificar o momento em que isso pode acontecer. Pegou aí? Fala para mim a sua palavra da rede semântica dentro desse contexto. Conta aí nos comentários. A lição desse trimestre, em algumas semanas, ela sempre está trazendo ali uma lista de dicas para a gente melhorar em determinados pontos. E nessa semana ela também traz uma listinha. Para você ter ideia, a Bíblia, mais de 200 vezes, ela cita ali a ira ou derivados da ira. E Deus, Ele conhece muito bem, Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe as dificuldades. E a lição aqui, o autor, trouxe aí essas dicas. Vamos para esses detalhes, para essas pedras preciosas aí? Olha só, conheça seus objetivos e concentre-se neles. Se você quer ter relacionamentos saudáveis, se concentra nisso. Pergunte para as pessoas realmente como é que você está se saindo nisso daí. Ajuda bastante. Temos aqui também, identifique os momentos irritantes. Já falamos disso várias vezes. Tenta identificar o que te traz raiva e tenta analisar e trabalhar em cima disso daí. Respire fundo. Respire 1, 10, como eu falei aqui, 100 vezes, conta até 100. Tenta controlar a pressão sanguínea. Fácil não é, mas tenta aí que eu tenho certeza
que você vai conseguir. Lembra? Quando você está mais calmo, você consegue pensar, raciocinar melhor. Faça uma lista de coisas que podem te ajudar a superar esse momento de irritação. Coloca lá, eu gosto de cozinhar, eu gosto de passear, eu gosto de ouvir música. Coloca aí, faz uma listinha, 10 pontos de coisas que podem te ajudar a controlar esse momento de raiva. Pense sobre o assunto, analise aí. Lembra da rede semântica aqui, do autocontrole? Bom, se você reagir de determinada maneira, o que isso vai trazer? O que isso vai desencadear? Depois você pega a lista e lê ela todinha aí, que isso vai te ajudar bastante. Seja responsável. Como assim ser responsável? Se prepare, durma bem, pratique exercícios físicos. Você reparou que muita coisa que nós estamos falando aqui está relacionada ao sono? Praticar exercício físico, a melhorar a sua alimentação, isso ajuda. Por quê? Porque você vai estar limpando a sua mente. Então, você tendo essa responsabilidade, você vai conseguir perceber os momentos que trazem irritabilidade e fica mais fácil de você poder se controlar. Procure ajuda quando necessário. Outro ponto que nós temos falado aqui desde o início. Para todas as situações que envolvem sentimentos, mente, Deus pode nos ajudar. A Bíblia pode nos ajudar. Mas Deus também deixou profissionais para poder cuidar da gente. Então, para com esse negócio de preconceito, de procurar um profissional para cuidar da sua saúde mental. Se você está com problema no coração, você vai correr no médico. Se você está com problema respiratório, você vai no médico. Então, quando a mente também está ruim, nós temos que procurar ajuda profissional. Guarda isso aí na sua cabeça, meu saleiro, minha luminária. Isso é muito sério. Às vezes você pode estar até dando risada aí do que nós estamos falando aqui da ira. Às vezes eu dou risada, paro para pensar, falei, gente, por que eu fiz isso? Não precisava de eu fazer aquilo e tal. Mas não é engraçado. O negócio é sério e a gente tem que se cuidar. Beleza? Vamos lá. Logo no primeiro parágrafo da lição de sexta-feira, me impactou e mexeu bastante comigo. A lei está falando que aqueles que por qualquer provocação dão espaço para ira, para raiva, eles estão abrindo o coração para Satanás. E não faz todo sentido? É pesado e faz todo o sentido. Nós somos humanos, fracos, dependentes de Deus. Mas onde está a nossa fraqueza, nós podemos encontrar a força divina. Como eu falei aqui na parte de quinta-feira, talvez seja engraçado, mas talvez também você sinta isso de uma maneira muito pesada no seu coração. Por que eu sou assim? Por que eu tenho essas explosões, esses acessos de raiva? Demos várias dicas aqui de você tentar analisar, da ajuda profissional, isso é muito importante. Mas não fique se martirizando. Deus, ele pode te ajudar, meu saleiro, minha luminária. E o negócio é o seguinte, né? Quando a gente traz a raiva, a gente também está destruindo relacionamentos, como já comentamos aqui também. Você tem algum relacionamento que foi destruído ou foi arranhado? Você deixou mágoa em alguém por causa da ira? Esse negócio é sério e nós temos que buscar ajuda, tanto divina quanto profissional. Como o Tiago falou, esse negócio de você parar para pensar. Tem uma historinha bem interessante, que isso aí serve tanto para casais, para quem não é casado. É uma parábola. Uma jovem estava tendo problemas no casamento dela, sempre brigando, e ela procurou a ajuda de uma pessoa. Essa pessoa era uma curandeira. E essa pessoa deu uma garrafinha de água para ela e falou o seguinte: olha, não dá essa água para ninguém. Quando seu marido chegar em casa e começar a discutir, você enche a boca de água e não engole até a discussão acabar. E ela foi para casa e o marido chegou. Ela foi lá na garrafinha, correu, colocou na boca e o marido começou a brigar. E ela olhava para o marido com cara feia. Ela estava com tanta raiva, o sangue estava tão quente que a boca já estava quase para passar um café lá, passar um chá, de tão quente que estava. Mas ela não fez isso. Daqui a pouco o marido parou, ela não engoliu, aliás. Daqui a pouco o marido parou, ficou tudo calmo, ela engoliu a água. E foi assim durante toda a semana. Daqui a pouco o marido parou de brigar, eles pararam de brigar, começaram a conversar, começaram a se entender. Ela voltou lá nessa curandeira, lembra que essa aqui é uma parábola, e falou: olha, aconteceu isso, eu preciso mais dessa água. A mulher olhou para a moça e falou: não, essa água não tem nada especial, peguei na torneira e te entreguei. É porque você está com a boca fechada. Quando um não quer, dois não brigam. Então lembra, você tardio a falar. Vamos pensar, vamos respirar. Quando os acessos de raiva vierem, tenta aí analisar com as dicas que nós demos e coloque nas mãos de Deus, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer isso a cada dia, e quando Jesus voltar vai acabar esse negócio, tá bom? Espero que você tenha gostado da lição, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero vocês aqui semana que vem. Um abraço, fica com Deus, fui!